Hoje eu acordei disposto a derrubar todos os gigantes que se levantaram contra a minha vida. E posso falar? Tem se levantado. Contra a sua vida também? Quantos aqui tem alguma dificuldade, algum gigante que tem se levantado? Então não estou sozinho nessa. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã com esta palavra, com esta mesma vontade de derrubar os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Gigantes são diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo, que é trazer infelicidade, destruição, angústia. Mas hoje, em nome de Jesus, ele vai cair por terra na sua vida, porque Deus está neste lugar. Ele já tem confirmado desde o início deste culto que Ele está neste lugar. E se Ele está neste lugar, meu irmão, nós vamos tomar posse da palavra do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero deixar aqui uma palavra introdutória, que está lá em Provérbios. Não vai ser a palavra que eu vou ministrar, que eu vou focar nela, mas eu tenho que deixar este versículo para você, meu irmão, minha irmã, para que você, juntamente comigo, venha se posicionar nesta manhã. Porque derrubar gigantes, meu irmão, nas nossas vidas é posicionamento. E aqui em Provérbios, no capítulo 24, Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Talvez você já conheça esta palavra, mas eu quero que você medite nesta palavra comigo, para você se posicionar, porque ouvir a palavra do Senhor também é posicionamento. E requer também dedicação, requer também unção do Espírito Santo, porque durante a palavra, se nós não tomarmos cuidado, a nossa mente ela começa a ficar vaga, nossa mente começa a ir para longe, os nossos pensamentos começam a focar lá no gigante, nos problemas, naquilo que você vai enfrentar esta semana, e você começa a ficar disperso. Porque a ave de rapina, a palavra do Senhor é como uma semente. Se você não colocar ela numa terra fértil, vai vir a ave de rapina, ela vai crescer ali entre os espinhos e a semente vai ficar infrutífera. Mas eu quero que nesta manhã você tome posição de um vencedor. Todos vocês que aqui estão são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque um dia Deus te escolheu. E você conseguiu olhar para a cruz de Cristo. E você conseguiu enxergar que aquele sacrifício ali na cruz do Calvário foi por você. Porque você era um pecador, uma pecadora, um perdido, uma perdida. Mas quando você teve contato com este Evangelho, a tua vida mudou, a sua vida se transformou. Mas os gigantes, ele vem no meio do caminho, durante a sua jornada, e se você não ficar ligado, meu irmão, você perde a sua bênção. Mas hoje eu não quero que você perca a sua bênção, mas que você saia daqui vitorioso em nome de Jesus. Olha o que diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10, preste atenção. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Em algumas traduções está frouxo. Se você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. Mas vamos ficar aqui com essa tradução, que eu acho que a maioria daqui de todos. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E esta questão de se mostrar, ela vem muito de dentro, não é? Porque quando você se mostra fraco, quando você está desanimado, você fica chorando pelos cantos, você está sem força, é porque algo dentro de você não está bem. Algo no teu espírito, no teu coração, na tua mente. E nós temos até algumas pessoas que durante a jornada, a caminhada, ela consegue até disfarçar um pouco mais. Você olha para a pessoa e você fala, não, ali está tudo bem, está tudo uma maravilha. Olha o sorrisão daquela pessoa, né? Olha aqueles dentes mostrando aquele dente branco, né? Mostrando aquele sorrisão de orelha a orelha. Mas a verdade é que lá dentro há uma tristeza, há uma angústia, um abatimento. E é isso que eu quero tratar com você nesta manhã, para que no seu interior, dentro de você, você comece a viver a chama do Espírito
glória em glória. Então você vai ouvir esta palavra comigo, com esta palavra na tua mente. Se te mostrares fraco no dia da angústia, se você te mostrar fraco no dia da luta, da adversidade, da angústia, a tua força será pequena. Mas se você virar a chave nesta manhã, se você virar o posicionamento, a sua mente nesta manhã, o teu posicionamento, você vai ver que a vitória, meu irmão, ela já está garantida. E eu quero que você saia daqui olhando pela fé, que lá fora a tua vitória já está garantida em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do Samuel, não é primeira Samuel, porque não é uma carta, né? Então é livro, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Eu vou ler apenas um versículo por enquanto, e você não fecha a Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 17. Todos acharam? Amém. Versículo de número 45. Disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Vou repetir novamente. Você consegue ler comigo? Eu sei que algumas traduções são diferentes, mas ele aí, com o seu tempo, com a sua voz, só o versículo 45. No 3, tá? 1, 2, 3. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Você consegue transferir esta palavra para a tua vida? Isso já começa uma mudança dentro de você. Porque quando a gente lê essa palavra, eu já ministrei ela algumas vezes, você também já ouviu algumas vezes, nós vemos que este jovem chamado Davi, ele tinha uma unção muito grande da parte de Deus. E essa unção, ela foi trabalhada. Davi, ele não caiu aqui nesta passagem, no meio desta batalha de paraquedas. Parece que ele caiu, né? Ele era o irmão mais novo, de 8, ele era o mais novinho de todos. E somente os 3 mais velhos foram para a batalha ali contra os filisteus. E os seus irmãos mais velhos foram para a batalha, e os dias foram se passando. Davi tinha um pai chamado Jessé, que começou a ficar preocupado com seus irmãos. E passaram ali um mês e nada dos filhos retornar para casa, nada de anúncio sobre batalha, o que estava acontecendo. Quando chega lá no 39º dia da batalha, que seus filhos não voltam para casa, o pai Jessé chama ali Davi e diz: Davi, eu quero que você pegue esses alimentos, esses pães, esses queijos, e eu quero que você leve até o campo de batalha. Eu quero que você visite os seus irmãos e me traga notícias de como eles estão, se eles estão bem. Davi deixa ali as suas ovelhas com o empregado e ele vai até a batalha. E ele chega naquela batalha no 40º dia. Ele não sabia o que estava acontecendo. Deixa ali a comida, os mantimentos que seu pai preparou com o homem das bagagens. E ele vai até onde estavam os seus irmãos na fileira da batalha. E o interessante é que quando ele chega ali na fileira da batalha, ele começa a falar com seus irmãos. Ali no meio do arraial aparece um gigante. Golias, você conhece esta palavra. E se você for ver, este Golias, ele chega até o arraial dos israelitas, ele chega bem pertinho dos soldados, daqueles homens, e ele olha para todos eles, de lá para cá, onde estava toda aquela fileira do exército, e ele solta um brado muito grande, muito forte. Você imagina um gigante, de mais ou menos 2,90 metros de altura, com uma armadura de pelo menos 70 quilos, uma espada muito grande na sua cintura, uma lança que era tão grande que diz que a ponta daquela lança, somente
pontiaguda em cima da lança pesava 7 quilos. E aquele homem com aquele escudo e seu escudeiro, ele chega na frente daquele exército, olha para todos aqueles homens, talvez fitando ali o olho do rei, porque o rei era aquele que se destacava ali no campo de batalha, porque o rei Saul, ele era o mais alto de Israel, do ombro para cima, não tinha, ele passava todos os homens, ele era o mais alto de Israel, com aquela armadura bonita. E ele olha talvez ali para o general Abner, que era um homem corajoso, valente de guerra. Ele olha para aquele general e para todos os homens, fita cada um e solta um brado de vitória. E aquele gigante fala, vitoriosamente, porque ele estava soltando um brado de vitória: há algum homem aqui em Israel que possa me enfrentar? Tem homem no meio deste exército que consegue me encarar? Por que nós iremos lutar? Não sou eu servo dos filisteus, não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem dentre vocês. Aleluia. O engraçado é que ele não enxergava Davi, porque Davi atrás dos soldados era pequenininho, né? Talvez Davi pulando ali para ver quem era aquele homem, e aquele homem bradava: tem homem aí? Vamos lutar, homem a homem. Se eu o derrotá-lo, vocês serão os nossos escravos. Mas se ele me derrotar, disse o gigante, nós seremos escravos de vocês. E diz a palavra que os homens começaram a ir para trás. E o interessante, pastor Miguel, que diz que essa batalha, só não consigo fugir agora, graças ao pastor Miguel, ao pastor Azilda, fugir desta linha, né, de estudo. Eu fui ver onde que era este vale de Elá. Ali na internet mesmo buscando, e o Vale de Elá, onde houve essa batalha, pastor Miguel, era um lugar interessante, porque é como o nome diz, era um vale de Elá. Imagina que aqui a nave da igreja é o vale, certo? É o Vale de Elá. E deste lado de cá tinha uma cadeia de montanhas. Deste outro lado havia outra cadeia de montanhas. E diz a Bíblia que o exército dos filisteus ficou de um lado, e o exército de Israel ficou do outro lado. Aí se você for analisar a largura deste vale até chegar em uma montanha a outra, ela variava de 500 metros de vale a 2 quilômetros de vale. Não sei onde eles estavam posicionados, mas vamos pegar a menor margem, 500 metros. Então havia uma cadeia de montanhas aqui onde estavam os soldados dos filisteus, onde estavam os soldados de Israel. E ninguém se ousava ir para a batalha, porque o primeiro que descesse ali para aquele vale, irmãos, ia voar flecha para tudo quanto é lado, concorda? Ia voar artilharia pesada de tudo quanto é lado. Então o que o gigante fazia? Nesses 500 metros, um dia ele foi chegando ali 100 metros, pastor, e começou a bradar: tem homem neste local para me enfrentar? Um dia. Passou 10 dias, ele já avançou um pouco mais, 300 metros, já estava mais perto, eles já conseguiam ver que aquele gigante era maior do que eles imaginavam, porque lá longe dava para ver que ele era alto, mas não dava para ter a dimensão de quão grande era aquele gigante. Mas agora mais perto do arraial, e ele soltando aquele brado: há algum homem aí neste exército que consiga me enfrentar? 35º dia, ele chegou mais longe, chegou na beirada ali do exército. Bonitinho, né? Chegando na beirada do exército. E ele se pôs. E quando aqueles soldados viram o tamanho daquele gigante, você vai ler na palavra, se você ler o capítulo 17, você vai ver que o exército de Israel fazia o quê? Eles recuavam. E o gigante, ele foi se crescendo, concorda? Porque, olha, traga para a sua vida agora, para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida cotidiana. Tem gigantes, aliás, tem gigantes não, todos os gigantes que você não enfrenta, ele avança um sinal maior do que
aquele que ele deveria avançar se você tivesse enfrentado ele lá no início. Só que os dias vai passando, e não pense você que no meio dos soldados de Israel não tinha homens valentes. Tinha. Se você for estudar a vida de Jonatas, o melhor amigo de Davi, ele era, irmãos, um guerreiro formidável. Ele conseguia vencer assim muitos filisteus antes da batalha aqui com Golias. Havia muitos soldados valentes ali em Israel. Só que o inimigo, ele usa artimanhas e ele vai se crescendo na vida do servo de Deus. Porque se a gente for ver lá o capítulo 13 de 1 Samuel, você não precisa abrir, você vai ver que os filisteus, eles oprimiam tanto Israel, mas tanto Israel, que diz que em Israel não havia ferreiros. Mas o que isso quer dizer? Não havia ferreiros, então Israel não podia fabricar espadas. E diz que para Israel afiar o vermelhinho aqui, ó, não sei se legal, acho que legal, né? Tá bom. Se você precisasse afiar uma enxada ou algum equipamento para você arar a sua terra, você teria que ir até os filisteus, e você tinha que pagar por isso. Você vai ler no capítulo 13 que para eles afiar uma enxada, obrigado, meu irmão, Deus abençoe seu amigo. Para eles afiar uma enxada, eles tinham que pagar 8 gramas de prata, pastor Miguel. E se fosse um equipamento menorzinho, uma ponta, era 4 gramas de prata. Tanto que teve uma guerra no capítulo 13 e 14, que em Israel foi lutar ali com os filisteus e só havia 2 espadas em Israel. Olha só que terrível. Eles tinham que lutar com enxada, com um pedaço de madeira, com pedras, porque somente Saul e Jonatas tinham espada no exército de Israel. Você consegue imaginar? E não era um exército pequeno. Não, longe disso. Alguns censos aqui que, se você for ler na palavra, havia 300 mil soldados de guerra, 400 mil soldados de guerra. Quando a monarquia estava estabelecida, 800 mil soldados de guerra. Vamos supor que nessa época aqui no capítulo 13, não lembro se fala, mas tinha 100 mil homens para batalha, e somente 2 espadas. Difícil, né? Será que o inimigo não está fazendo a mesma coisa na sua vida? Drenando as suas capacidades, drenando as tuas forças, tirando as suas ferramentas, impedindo você de crescer, de prosperar, impedindo você de viver uma vida plena com Jesus. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você de vitória, de esperança, de autoridade, que essas ferramentas elas vão voltar para as suas mãos. O Senhor ele vai dar estratégias para a sua vida, e esta sua batalha que você está olhando e só está vendo diminuição, está diminuindo, está minguando, o Senhor está falando que Ele vai te dar estratégias e vai voltar a crescer novamente, e você vai triunfar nesta batalha, nesta guerra, e essa vitória ela vai ser tão grande, ela vai ser tão triunfante, que ela vai avançar, oh aleluia, ela vai avançar na sua parentela, na sua família, no seu ministério, e aonde você colocar as tuas mãos, a bênção do Senhor, ela vai te acompanhar, aleluia. Ai, irmãos, hoje o gigante vai ter que cair por terra em nome de Jesus. O Senhor me mostra aqui no mundo espiritual há muitas pessoas cabisbaixas aqui no nosso meio. Há muitas pessoas tão cabisbaixas que o seu rosto está quase lá no chão. Você já não tem forças mais para nada. Mas o Senhor fala: hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de você se levantar nesta situação. Você não vai te mostrar fraco, mas você vai te mostrar forte. Porque a força não é tua, mas a força ela vem de Deus. Aleluia. Eu acredito, nesta batalha aqui específica, a situação do exército já estava um pouco melhor. Saul já era rei durante o tempo, foi crescendo, foi prosperando. Sabemos que ele se afastou do Senhor, né? Deus levanta Davi por causa disso.
Mas o exército já estava um pouco melhor. Mas mesmo assim, a desvantagem era muito grande. E aquele gigante, ele foi se infiltrando. E quando o inimigo ele se infiltra nas nossas vidas, a força ela vai diminuindo. E ele vai se andando, porque eu imagino ele chegando. Imagina que aqui vocês são um exército. Aqui me aguenta, acho que melhor não, né? Aguenta? Opa! Tem certeza, irmão? Opa! Ele vai chegando mais perto, aí o pastor, os presbíteros aqui, a evangelista, os irmãos vão indo mais para trás, né? Com medo. E ele olha, imagina, irmãos. Não sei se eu teria essa paciência daquele soldado, não. Ele chegar no Senhor e falar: tem homem aí para me enfrentar? Já pensou, Antônio? O inimigo olhando assim, postando o dedo lá no seu nariz, falando: tem homem aqui para me enfrentar? Imagina, Fábio, o inimigo chegando assim no seu olho. Você é mulher para me enfrentar? Na última fileira. Tem mulher aí para me enfrentar? Tem homem, tem soldado. Tem servo de Deus aqui nesta igreja para me enfrentar? É, Deus. E o interessante é que ao invés de alguém se levantar, eles recuaram. Oh, Deus. Quanto tempo você tem deixado o inimigo entrar na sua vida, colocar o dedo na tua cara, te afrontar a tua casa, afrontar a tua família, afrontar o teu ministério, afrontar você no seu trabalho, e você tem ficado recuado, com medo? Deus não levanta covardes. Deus não nos deixa fracos. E mesmo se eu estiver fraco, a força do Senhor, ela se aperfeiçoa, é na minha fraqueza. Então o segredo da vitória nunca foi a minha força, mas é na força do Senhor. Glória a Deus. Deus nunca precisou de um gigante para derrubar outro gigante. Deus precisa de alguém posicionado, crendo na vitória, colocado na presença do Senhor, com poder e autoridade para derrubar o gigante. Não é o teu tamanho que vai derrubar o gigante, mas é a força do Senhor que está sobre a tua vida que vai derrubar esse gigante. Você está com o capítulo 17 aberto ainda? Eu quero mostrar para você a primeira frase de Davi na Bíblia Sagrada, ou a primeira vez que nós escutamos a voz dele. Você pode falar: você está doido? Você lê a Bíblia e você escuta? Escuto, porque quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Uma vez disse Deus, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Quando Deus fala, dá eco. Então, a gente vê referências a Davi, ali em Ruth, né? Quando o escritor fala, né, que o pai de Boaz foi Jessé, e Jessé gerou Davi. Nós vemos ali Samuel indo na casa de Jessé, ungindo Davi entre os seus irmãos, mas você não escuta a voz de Davi. Você vê Saul sendo ali possesso ali por espíritos maus, e alguém fala: olha, vamos procurar um jovem que sabe tocar e é valente. E ele fala: olha, eu conheço um jovem, filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é valente, se estuda em palavras, homem de guerra, e o Senhor é com ele. E ele leva Davi até Saul, começa a tocar ali a sua harpa, o espírito mau se afasta de Saul, mas você não escuta a voz de Davi. E por que Davi era um homem de Deus dessa envergadura que nós conhecemos hoje? Capítulo 17, versículo de número 26. Primeira vez que Davi fala na Bíblia Sagrada, que nós podemos, entenda, ouvir a sua voz, tá bom? Capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Interessante, né? Grave isso.
você vai marcar a primeira vez que você escuta Davi falando na Bíblia Sagrada. Quando eu escuto aqui a voz de Davi, lógico que ele vai falar mais na frente, mas aqui é o início, eu já começo a entender por que Davi era esse homem de Deus. É claro que um dos motivos, Deus conhecia o coração de Davi, né? Que Deus fala para Samuel: Samuel, olha, não atentes para a sua altura ou para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Você que é homem, Samuel, você vê o que os olhos veem. Mas eu, Samuel, eu contemplo o coração. E o coração de Davi era o coração de um jovem que estava cheio do Espírito Santo. Porque diz a palavra que quando Samuel ele deita o azeite na cabeça de Davi, o que diz a palavra no capítulo 16, finalzinho? Diz que o Espírito Santo, ele se apodera de Davi. Ele fica com Davi. Ele habita com Davi. Isso é coisa rara no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele descia, capacitava alguém para uma batalha e se retirava. Mas com Davi era diferente, porque o Espírito ele habitava, ele se apoderou, ele ficou com Davi. Tanto que quando Davi peca, lá no Salmo 51, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que a coisa mais preciosa que ele tinha na vida dele era o Espírito Santo. E nós como igreja, hoje, nós somos templo do Espírito Santo. Então, da mesma forma como o Espírito Santo ele habitava em Davi, hoje nas nossas vidas é da mesma forma. O Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida e ele habita na sua vida. Só que as verdades do Espírito Santo, as evidências do Espírito Santo, lógico se mostra externamente através dos dons, através do batismo com o Espírito Santo, através da unção, mas a verdadeira transformação do Espírito Santo de Deus na vida do crente não é exterior, mas é interior. Porque Davi ele foi transformado por dentro, é de dentro para fora, é de dentro para fora, e você sabe quando você está transformado. E se você sente uma frieza espiritual, uma secura, uma fraqueza, meu irmão, quero te dizer, o Espírito Santo ele não te abandonou, ele não foi embora, ele continua aí com você, mas você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E olha só que interessante, eu vou correr um pouco aqui. A primeira vez que Davi fala, engraçado, interessante, é que são duas perguntas. A primeira fala de Davi são duas perguntas. A primeira fala: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar essa afronta de sobre Israel? Uma pergunta. Não está uma interrogação aí na sua Bíblia? Uma pergunta. Interessante, pastor. Porque ele faz uma pergunta, o gigante está lá. Primeira vez que Davi vê o gigante. Concorda? Primeira vez. E ele já faz uma pergunta: qual é, em algumas traduções pode estar assim, qual é a recompensa para aquele que ferir o gigante? Aí fala: olha, a recompensa vai ser, o rei vai dar a sua filha em casamento, a sua família não vai precisar mais pagar impostos, acabou os impostos. Já pensou que bem, seu pastor? Acabou os impostos. Você digita no seu CPF, nem imposto, nada. Era para ser isso. A verdade é que o homem não cumpriu. O homem falou e não cumpriu. Saul não cumpriu nada do que ele disse. Mas a verdade é que sempre haverá uma recompensa para aquele que derrubar um gigante. Então talvez o segredo da minha vitória nesta manhã, e o segredo da tua vitória, é você fazer a pergunta certa. É você fazer a seguinte pergunta: o que vai acontecer na minha vida se eu derrubar este gigante? O que vai acontecer com a minha família se eu conseguir a vitória nesta situação? O que vai acontecer com o meu ministério se eu conseguir esta vitória, se eu conseguir me levantar novamente como eu era outrora, e mais ainda cheio da unção do Espírito Santo? E vai começar a vir, se eu me levantar, vidas vão se render aos pés do Senhor, aleluia.
terra, glória a Deus. Eu vou me posicionar com os dons. Deus, se eu me posicionar diante desta situação, Deus vai me levar nos hospitais, eu vou começar a orar pelos enfermos, eles serão curados. Eu vou começar a ir para os lugares, levar a palavra do Senhor na autoridade do Espírito Santo. Se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou conseguir tirar a minha família do vermelho, eu vou conseguir trazer ali um refrigério financeiro para a minha casa. Olha, faça a pergunta e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração a resposta. Se eu conseguir vencer essa depressão que está na minha vida, este abatimento, essa angústia, o que vai acontecer? Qual vai ser o fruto que a minha família vai colher se eu conseguir derrotar vencer esta depressão? Eu vou tratar melhor o meu esposo, eu vou tratar melhor os meus filhos, aleluia. Se é um homem, eu vou tratar melhor a minha esposa, eu vou tratar melhor os meus filhos, eu vou tratar melhor aqueles que estão à minha volta, porque eu não vou ficar choramingando pelos cantos, a minha filha não vai me ver, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha filha chegando para mim falando: mamãe, por que você está chorando? Oh, glória a Deus, o teu filho chegando para você, mãe, pai, perguntando por que essas lágrimas nos teus olhos. O que vai acontecer se você vencer este gigante que está sobre a sua vida? Irmão, vai ser coisa grande, vai ser coisa tremenda, vai ser coisa gloriosa, vai ser coisa para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem possibilidade também, irmãos, de derrubar este gigante na sua vida? É muito tempo de choro. É muito tempo. O Senhor fala: você já passou o tempo demais. Se posiciona, porque Davi se posicionou e ele olha a segunda pergunta: quem pois é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabia que se ele derrotasse aquele filisteu, o nome do Senhor seria glorificado. Aleluia. Talvez você fale assim: não quero nada para mim. Você pode não querer nada para você. Oh, glória, amém. Mas você serve um Deus vivo, poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. E se você não quer derrotar por você, obrigado, Senhor. derrote por ele. Porque quando você derrotar este gigante, é o nome dele que vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para você e vão falar: verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa gloriosa. E lembra que eu disse para você que o posicionamento é de dentro para fora? Porque da mesma forma que eu escutei aqui a voz de Davi, a primeira vez na Bíblia, só nesse texto eu escuto 4 vozes. Quer ver a primeira voz? A primeira voz está no versículo 25. Ele dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e dará por mulher a filha e a casa, seu pai isentará de impostos a Israel. Aqueles homens já estavam ouvindo isso já há alguns dias. Mas como tinha gente nova no pedaço, né? Davizinho, eles têm que repetir novamente. E Davi já ouviu. Mas a voz daqueles homens, quando eu leio aqui, para ninguém se posicionar para lutar contra aquele gigante, essa primeira voz que eu escuto aqui é uma voz de medo. No mínimo, insegurança. Porque mesmo esses homens ouvindo essas recompensas, eles ficaram com medo, porque o gigante se posicionava e eles corriam para trás. E talvez na sua vida esteja da mesma forma. Você tem falado assim: será que eu vou conseguir viver tudo aquilo que Deus tem falado? Porque eu escuto daqui em insegurança, eu escuto de lá em insegurança, eu escuto de lá em insegurança. Mas será que eu, como cristão, sabendo que o mundo está difícil e a tendência é ficar mais difícil, eu tenho 2
Ou eu ando com uma visão pessimista, achando que poderia ser melhor se eu tivesse me posicionado? O que aconteceria se eu tivesse aceitado aquele convite, se eu tivesse feito isso ou feito aquilo? Ou eu me posiciono na direção de Deus falando: Senhor, eu vou andar de acordo com o que o Senhor quer. Eu quero andar não com os olhos carnais, porque os meus olhos carnais me enganam. Os meus olhos carnais veem aquilo que está diante dos meus olhos, ao alcance das minhas mãos. E às vezes eu olhando o que está diante de mim, eu não vou conseguir. Mas eu quero olhar hoje, Senhor Deus, com os olhos da fé. E eu quero que o Senhor me dê olhos de águia, que enxergue lá na frente. Eu quero voar alto, Senhor, e não andar com os pés aqui nesta terra tão somente. Mas eu quero viver o sobrenatural de Deus nesta terra. Eu quero viver, ó Deus, um avivamento na minha vida, na minha casa, na minha família, para que todos que estão à minha volta sejam impactados pelo Teu poder, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus e não tenho outra escolha. A minha escolha é: eu quero ser cheio do poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Segunda voz, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade que desceste aqui somente para ver a peleja. Eliabe era irmão de Davi. E quando ele vê Davi ali se inteirando do assunto, ele já conhecia o seu irmão. Ele sabia que seu irmão era valente, era homem de guerra. E se tivesse uma oportunidade, ele iria enfrentar aquele gigante. Só que eu sou o irmão mais velho. Eu sou o mais forte. O caçulinha vai enfrentar meu lugar? Não. O que ele faz? Ele tenta desmoralizar Davi. Bem conheça a presunção do teu coração. A voz do menosprezo. A voz daqueles que não confiam em ti. A voz da sua família, que deveria ser o primeiro a te apoiar. Às vezes uma mãe, um pai, que você fala assim: não, desse vai vir o meu apoio. E quando você escuta a voz dessas pessoas que deveria ser o seu apoio, é uma voz da seguinte forma: nem pense nisso, não vai dar certo. Você, te conheço. Como diz um pastor famoso na internet: te conheço, Jacó. Alguém já entendeu, né? Vamos explicar. Eu te conheço. Mas sabe o que eu aprendo com Davi? Que Davi, ele sabia canalizar a evangelista Maurício, as suas forças na batalha certa. Porque ele vê o seu irmão, diz que ele vira, ele vai procurar outros soldados para perguntar as mesmas coisas. Vamos ver se é verdade, né? Vou ali na outra ponta, o que vai acontecer se alguém derrotar esse gigante? Sabe por quê? Irmão, você não enfrenta. Irmão, você desvia. Quer brigar? Pegar, irmão. Você é arrogante, virou as costas para mim? Não, não sou arrogante não. É que você não é minha prioridade nesta batalha. Você, eu só oro. Deus abençoe a tua serva, a tua serva. Só isso. Aí eu escuto a quarta voz, versículo 33, a terceira voz, aliás, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Agora já é uma voz de mais impacto, é o rei chegando para Davi e falando: Davi, você não pode lutar contra esse gigante, você é novo. Experiência. Ele já é experiente, já é guerreiro desde a sua mocidade, você nem conhece a vida. Glória a Deus, Senhor. E eu já vou direto para a quarta voz, para a gente correr um pouquinho, versículo 43. Davi brigou com o rei? Não, porque o jeito você também não briga, deixa eu falar. Mais para frente, Davi vai ensinar que ele até fugia, né? O rei queria matar Davi e Davi fugia de uma perna para outra, porque ungido você não enfrenta, você foge. Deixa. Deus é na sua vida. Glória a Deus. A gente tem que aprender uma coisa, todos nós, eu principalmente. Você não precisa se justificar. Se você está certo,
Se você está errado, você tem que pedir perdão. Cristão é isso, que a gente aprendeu quinta-feira sobre João Marcos, né? É isso. Se você está errado, irmãos, a gente pensa que nós somos o Davi da história, né? É. Eu gosto de trazer a palavra desse ano, porque Davi era exceção. A maioria era só reclamando. Era só pessoas reclamando, o rei reclamando, todo mundo reclamando, e às vezes a gente acha que a gente é Davi, mas nessa posição às vezes a gente não é Davi. Glória a A gente está lá do Deus. outro lado. Aleluia. Eu sou a pessoa que preciso me posicionar. Eu sou a pessoa que preciso me converter. Eu sou a pessoa que preciso viver aquilo que eu prego. Eu sou a pessoa que eu preciso dar testemunho de um cristão verdadeiro. Eu sou a pessoa que eu preciso vigiar no que eu falo. Porque às vezes eu sou aquele que ataca o irmão. Eu trago palavras que derrubam o irmão. E o Senhor está falando, ó, fica quieto. Mas se você estiver certo, meu irmão, não se justifique não. Quem peleja por você? Aleluia. É Deus. Quarta voz, versículo 43. Disse o filisteu, aqui já é o gigante a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? Pelos seus deuses ele amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vens a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aí eu fico vendo os crentes que tem medo de obra de macumbaria. Tem alguns crentes que ficam com medo de palavras de maldição. Tem alguns crentes que ficam, jogou uma palavra, falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e fica, ó, o joelhinho tremendo. Irmão, você tem medo do quê? Quem é maior? Quem é aquele que está ao teu lado, que está com você nesta batalha? Deixa o inimigo te amaldiçoar, falar palavras que, vai fazer, pode fazer, agora com você eu vou orar, eu vou repreender, e eu vou quebrar tudo isso no nome de Jesus. Por que eu folhei a Bíblia aqui? Se você quiser abrir, pode abrir, está lá em Provérbios também, capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Assim como o pássaro foge, como a andorinha no seu voo ainda, assim é a maldição sem causa, não se cumpre. A maldição sem causa não se cumpre. O filisteu amaldiçoou Davi, mas não se cumpriu, porque Davi estava ali, não no nome dele, mas no nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, a quem aquele incircunciso estava afrontando. Então você não precisa ter, meu irmão, medo de palavras negativas, de palavras de derrota, de palavras de desânimo, mas você precisa crer e confiar na palavra do Senhor, que é tudo que importa para você. Obrigado, Senhor. E Davi, ele vai para a batalha. E ele vai para a batalha, meu irmão, não como a gente pensa, né? Uma pessoa despreparada, um azarão. Mas ele vai para a batalha com as ferramentas que ele tinha. Glória a Deus. É certo que tentaram colocar aqui, já estou encerrando mais 10 minutinhos, tentaram colocar ali a armadura do rei Davi. Não deu certo. Queria andar, imagina, Davi, uma estatura um pouquinho menor, Saul gigante, aquela armadura, tentando. E Saul era esperto, era malandro. Alguém já pegou aqui, por quê? Porque se Davi vai com aquela armadura, aquela multidão de filisteus, quando visse aquela armadura que se destacava, uma das poucas que havia em Israel, eles iam falar do quê? O rei da Saúl. É o rei. O rei está lutando, não é? A armadura era de Saúl, de hoje como é que você vai saber? Era o rei que estava lutando. Só que, para cada um de nós, Deus deu uma ferramenta especial. Faz assim com a sua mão. Tem dons. Imagina, presbítero Ney, que tem dons. Tem dons. Graças a Deus. Talvez você não esteja usando. E se você não estiver usando o dom que Deus te deu, eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar que está tudo bem, não. Não está tudo bem. Porque você precisa fazer aquilo que Deus manda. Amém. Porque se você não fizer aquilo que Deus manda, você está em desobediência. E se você está em desobediência, você largou mão do arado.
E se você largou a mão do arado, da obra, daquilo que Deus colocou na sua vida, diz a Bíblia, minha alma não tem prazer nele. E a obra não é você vir aqui na frente pregar, não, aqui domingo é do pastor. Não precisa ter oportunidade de domingo, é do pastor. O dia que ele quiser, ele coloca um, coloca outro, mas é a minha responsabilidade. Amém, Deus. Aqui dentro é importante, temos presbíteros, temos evangelistas, temos pastores, temos diáconos, temos cooperadores, temos levitas, mas temos membros. Então, se eu sou membro, eu não preciso fazer nada. Vou ficar aqui sentado, minha vida toda sentada. Aí eu coloco até desculpa, porque o pastor não me dá oportunidade, porque a igreja não me dá oportunidade. E Jesus diz assim, ó, vades e deis Fruto. Vades e deis Fruto. está muito baixo. Vades e deis Frutos. frutos. Amém. E o seu fruto não é aqui dentro, não. Lá fora. Mesmo porque, posso te falar uma coisa? Tem gente que dá aparente fruto aqui dentro, mas lá fora é só misericórdia de Deus. Adianta o título? Não. Adianta ser um obreiro bom dentro da igreja e fora da igreja, só a misericórdia de Deus? O pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, Mas Deus está vendo. Glória a Deus. Está ele está vendo. E tudo que você faz no oculto, o Senhor vai mostrar para Em todo nome mundo. de Jesus. Amém. Se não for aqui, vai ser naquele dia, quando você for receber o seu galardão. Ele vai mostrar tudinho que você fez. Aí eu falo, misericórdia da minha vida. Ai de mim, Senhor, se não for a tua misericórdia. Verdade, Deus. Então você é membro. Você que não tem oportunidade aqui na igreja, eu posso te falar uma coisa? Nem queira. Só para o meu coração para você é vaidade. Nossa. Glória a Deus. Tudo vaidade. Em nome de Jesus. Amém. Quero crescer na igreja. Vaidade. É verdade. Quero sentar nos primeiros bancos. Glória a Deus, Senhor. Quero ser conhecido. Irmãos, eu quero ser servo. Aleluia. Eu quero ser o maior. E para você ser o menor, meu irmão, é difícil. É difícil, dói mesmo, irmão. É difícil. Mas quando você aprender que a tua vida está em Deus, e Deus é tudo o que importa. Se Deus te der a oportunidade, amém, aqui em cima, amém, glória a Deus, mas se não te der, meu irmão, vai curar lá fora, vai pregar lá fora, vai pregar dentro da tua casa, vai viver o evangelho da tua família, vai viver o evangelho no teu emprego, vai pegar a tua palavra na tua casa e vai meditar, porque você precisa crescer, você precisa ser cheio da unção. Amém, Deus. Porque se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, essa igreja não estava vazia. Se você estivesse fazendo a vontade de Deus, essa igreja não estava vazia. Se você estivesse esperando só pelo pastor, pelos obreiros, essa igreja não estava vazia. E o Senhor fala para mim, para você, as responsabilidades que eu coloquei na mão da liderança, mas as responsabilidades que eu coloquei na sua também. Glórias a Deus. Sabe qual é o ministério mais importante da igreja? Quem pode ter pensado, pastor? O ministério mais importante é quando você tranca a porta do seu quarto e só está Glória a você lá. Deus. E você dobra o seu joelho e fala, Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa a minha pastora, abençoa os levitas, abençoa os membros, Senhor, abençoa aqueles que estão desanimados, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. O pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo. E Davi, ele teve que se posicionar aqui diante do rei. Porque ele disse, olha, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, do meu pai.
ele era um fundibular. Não estou falando em línguas, tá? Ele era um fundibular. O que era um fundibular? Era uma pessoa que usava uma funda, parecia um estilingue, não assim, mas ele girava aquela funda, e ele soltava a pedra que estava naquela funda, e um fundibular bem treinado, ele conseguia acertar um objeto até mais ou menos 120 metros sem errar. Então Davi treinava adoração. Amém, Deus. Já imaginou Davi lá cuidando das ovelhas, com a sua harpa ali tocando? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em forma de música, né? Coisa tremenda. Mas ele também treinava ali lançar a funda. Então quando ele vai para aquele exército, ele não ia lutar com espada porque tinha poucas espadas e ele não recebeu treinamento com espada. Mas ele recebeu um treinamento com a funda. E o Senhor fala para mim e para você que Ele tem te treinado, te capacitado nessas lutas, nessas dificuldades que você tem enfrentado. Ele tem colocado ferramentas específicas na tua mão. E você vai usar essas ferramentas para a honra e glória do Senhor. E ele foi lutar contra aquele gigante. O gigante, quando viu ele, até menosprezou. Fala a verdade, você já foi menosprezado alguma vez na sua vida? Já? Bem-vindo ao time. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são, para confundir as sábias. E Davi chegou naquele gigante, com a sua roupinha de pastor, com aquela funda, e aquele gigante olhou para Davi e menosprezou. Sou algum cão para você vir a mim com paus, com cajado de pastor? Você está de brincadeira, menino? Estou aqui com uma espada, com uma lança, e você vem ali com um cajado. Você acha que você vai me derrotar com esse pedaço de pau? E Davi fala: tu vens, olha a expressão da palavra, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Tu vens. Mas olha o segredo de Davi: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens apontado. Tu vens com espada, tu vens com lança, tu vens com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti, não na minha força, mas na força do meu Deus. O filisteu foi andando, ele já saiu correndo, irmãos. Pegou aquela funda, girou aquela funda e acertou a testa daquele gigante. Estava de capacete, mas havia um buraco na testa. Ele falou: é aí que eu acerto. Eu acerto comigo a 100 metros de distância. Você acha que eu não vou acertar essa testa desse tamanho, desse cabeção tão gigante? É ali mesmo que eu vou acertar. E ele girou na sua funda, não deu nem tempo do gigante respirar. Pum, acertou a testa dele. E aquele gigante caiu por terra. Também pegou a sua espada, matou ele, tirou a cabeça, levantou, e todo o exército começou a dar um brado de vitória. O exército de Israel, porque viu que Deus era fiel, era verdadeiro. E Davi ainda disse: esta nação saberá que Deus salva, não com espada, não com escudo, nem com lança, porque do Senhor é
autoridade, 3 metros de altura, nem pulando, você alcança na cabeça dele, mas Deus vai colocar na funda da sua mão, e você vai girar, e ele vai cair por terra, e quando esse gigante cair por terra, você vai colocar a mão, sinal de autoridade, você vai falar, você está expulso da minha casa, da minha família, você está expulso do meu ministério, você está expulso da minha vida, porque Deus me deu a autoridade para te colocar por terra. Ah, irmãos, como eu quero derrubar este gigante nesta manhã. Saia daqui com esta autoridade, levante as tuas mãos para os céus, abre a tua boca agora e comece a declarar: na minha vida maior é Deus, na minha casa maior é Deus, no meu caminhar maior é Deus quem me dá a vitória. Oh, é Deus quem vai te dar a vitória. A unção de Deus está neste lugar, a autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Comece a marcar nesta manhã em sinal de vitória e de autoridade. Oh, glória a Deus. Comece a marcar na presença do Senhor com a autoridade que Ele te deu. O inimigo estava se andando, mas ele caiu por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, é para tua casa, é para tua família, é para você, é uma novidade de vida que o Senhor está derramando aqui. Oh, glória a Deus, Santo de Israel, nós cremos, Senhor, e eu te louvo, eu te bendigo, ó Deus, porque eu vejo que a tua igreja também recebeu, que está saindo daqui, ó Deus, nesta manhã, ó Deus amado, com posicionamento diferente. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Oh, Deus, santo, 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 santo é o teu nome. Oh, Santo de Israel, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Pai, como Davi, nós somos pequenos, mas nós vamos não na nossa força, mas é na tua força, ó Deus, porque tu és grande, tu és fiel, tu és verdadeiro. Glória a Jesus. Respira bem fundo. Aleluia. Levanta esse ombro. Você que estava assim, ó, posição do vencedor. Os teus olhos estavam cheios de tristeza, de angústia, estavam abatidos. Coloca a luz nos teus olhos. A unção do Espírito Santo está sobre a tua vida, e Ele vai te levar para lugares que você nem imagina. Quem sabe essa semana, o sinal da vitória está chegando para a sua vida. Você vai falar: Deus, é só o Senhor para fazer isso na minha vida, não tem como eu agir dessa maneira. Deus só pode ser Deus, e eu te louvo, Deus, eu te glorifico, Deus, eu te exalto, Deus, porque tu és maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já passo a palavra. Bruno que foi em pé, vem até aqui na frente do Pilácio, põe a sua oferta.